Olá! Bem-vindos ao Flash Memo, canal onde descomplicamos os temas mais importantes para sua aprovação em concursos públicos. Hoje, vamos abordar um tema essencial no direito constitucional: a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Esses direitos são fundamentais para garantir a dignidade da pessoa humana e estão protegidos pela Constituição Federal de 1988. Entender esses conceitos é crucial, não apenas para quem está se preparando para concursos, mas também para o exercício consciente da cidadania. A proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem é um pilar da nossa sociedade democrática, influenciando diretamente nossas relações pessoais, profissionais e sociais. Vamos explorar os dispositivos constitucionais que asseguram esses direitos, discutir a doutrina e jurisprudência relevantes e encerrar com uma série de perguntas e respostas para fixar o conteúdo. Fique com a gente, porque este vídeo está recheado de informações valiosas para sua preparação. Vamos lá! Dispositivos constitucionais. Agora, vamos explorar os dispositivos constitucionais que garantem a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Esses direitos estão amplamente protegidos pela Constituição Federal de 1988, em diversos artigos que detalham suas garantias e limitações. O texto da Constituição assegura que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Este dispositivo é fundamental para a proteção desses direitos, garantindo que qualquer violação resulte em uma reparação adequada. Vamos observar outros dispositivos que, de alguma forma, se relacionam com os temas em análise. Em seu artigo 220, ao tratar da liberdade de comunicação, a Constituição estabelece que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta Constituição. Este parágrafo reforça a necessidade de equilibrar a liberdade de comunicação com respeito à privacidade e honra das pessoas. Quanto à fiscalização da privacidade nas comunicações, determina-se que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, e outros serviços de telecomunicações, de acordo com o disposto em lei. Outros dispositivos da Constituição também abordam a proteção desses direitos. Por exemplo, a garantia do direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Também é assegurada a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, mas sempre respeitando os direitos fundamentais à privacidade e honra. Esses dispositivos constituem a base legal para a proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem, e são essenciais para a compreensão dos direitos fundamentais em nosso ordenamento jurídico. Doutrina. Na doutrina jurídica, a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem é amplamente discutida e possui grande relevância para a proteção dos direitos fundamentais. Vamos explorar os conceitos principais relacionados a esses temas. Intimidade refere-se ao espaço mais reservado da vida de uma pessoa, abrangendo aspectos que ela deseja manter longe do conhecimento público. A intimidade envolve segredos pessoais, correspondências privadas e atividades realizadas em um âmbito restrito e confidencial. Vida privada abrange o conjunto de informações e atividades que uma pessoa não deseja compartilhar publicamente, mas que não necessariamente precisam ser tão restritas quanto a intimidade. Inclui relações familiares, hábitos pessoais e circunstâncias do cotidiano que não dizem respeito ao interesse público. Honra envolve a dignidade pessoal e o respeito que uma pessoa tem por si mesma e espera receber da sociedade. A honra se divide em honra objetiva, que é a reputação perante terceiros, e honra subjetiva, que é a autoestima e o sentimento de dignidade individual. Imagem refere-se à representação visual ou à percepção pública de uma pessoa.
A imagem pode ser tanto física, como fotos e vídeos, quanto simbólica, envolvendo a maneira como uma pessoa é vista socialmente e profissionalmente. Direitos fundamentais e sua proteção. A Constituição Federal estabelece a proteção desses direitos como fundamentais, o que significa que eles são essenciais para a garantia da dignidade da pessoa humana. A inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem está diretamente ligada ao princípio da dignidade humana, que é um dos pilares do Estado democrático de direito. Além dos dispositivos constitucionais, a proteção desses direitos é reforçada por legislações infraconstitucionais, como o Código Civil, que prevê a reparação por danos morais e materiais decorrentes de sua violação. Cabe lembrar que o conteúdo do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres fundamentais, inclui-se entre as cláusulas pétreas do texto constitucional. Cláusulas pétreas são dispositivos da Constituição Federal do Brasil que não podem ser alterados, nem mesmo por meio de emendas constitucionais. O objetivo é impedir inovações em assuntos considerados cruciais para a cidadania e o próprio Estado. No entanto, esses direitos não são absolutos, e podem encontrar limitações quando entram em conflito com outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito à informação. Nesses casos, a doutrina jurídica utiliza o princípio da ponderação para equilibrar os interesses em conflito. Liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição, mas não pode ser exercida de maneira a violar a privacidade, honra e imagem de outras pessoas. A ponderação deve considerar o interesse público e a relevância da informação divulgada, sempre respeitando a dignidade dos indivíduos. Direito à informação. Assim como a liberdade de expressão, o direito à informação é essencial para a democracia. No entanto, deve ser exercido de forma a não infringir os direitos de privacidade e honra. Informações que envolvem a vida privada de uma pessoa só podem ser divulgadas se houver um claro interesse público e se forem tratadas com responsabilidade. Em resumo, a doutrina jurídica busca proteger os direitos de intimidade, vida privada, honra e imagem, ao mesmo tempo em que equilibra esses direitos com outros princípios fundamentais. A aplicação do princípio da ponderação é essencial para garantir que nenhum direito prevaleça de maneira absoluta sobre os outros, promovendo assim um equilíbrio justo e harmonioso entre as diversas liberdades e garantias constitucionais. Jurisprudência. A jurisprudência sobre a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem é vasta e abrange diversas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, STF, e tribunais inferiores. Vamos analisar alguns casos relevantes e suas implicações. Caso Elon Musk e X versus STF. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu incluir Elon Musk como suspeito em uma investigação criminal sobre propaganda online. Musk havia feito postagens na rede X acusando um ministro do STF de censura e violação da lei brasileira. A decisão do STF destacou a importância de equilibrar a liberdade de expressão com a proteção da privacidade e da honra das pessoas. Caso Carpenter versus Estados Unidos, 2019. Embora não seja um caso brasileiro, a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos nesse caso é relevante para a proteção da privacidade no contexto digital. O tribunal decidiu que o governo deve obter um mandado antes de acessar dados de localização sensíveis de um celular, reconhecendo a necessidade de proteger informações pessoais em um mundo digital. Caso de violência doméstica, em 2018. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que a divulgação de imagens de uma vítima de violência doméstica sem seu consentimento violava seus direitos de privacidade e imagem. A decisão reforçou a importância de respeitar a privacidade das vítimas e evitar a exposição pública não autorizada. Caso de publicação de imagens sensíveis em 2020. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu que a publicação de imagens sensíveis de uma pessoa sem seu consentimento configurava uma violação dos direitos de privacidade e imagem. A decisão enfatizou a necessidade de obter autorização antes de divulgar imagens que possam causar danos à honra e à imagem de alguém.
Caso de falsas alegações online em 2021. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu que a disseminação de falsas alegações online sobre uma pessoa violava seus direitos de honra e imagem. A decisão resultou em uma indenização significativa para a vítima e destacou a responsabilidade das plataformas de comunicação social em monitorar e remover conteúdo prejudicial. Caso de uso não autorizado de imagens, em 2022. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que o uso não autorizado de imagens de uma pessoa em campanhas publicitárias viola seus direitos de imagem e privacidade. A decisão resultou em uma multa para a empresa responsável e reforçou a importância de obter consentimento antes de usar imagens pessoais. Desafios na aplicação da lei. A aplicação das normas constitucionais relacionadas à privacidade, honra e imagem apresenta diversos desafios e dificuldades, tanto no âmbito jurídico quanto na prática cotidiana. Vamos discutir algumas dessas questões. Interpretação da lei. Uma das principais dificuldades na aplicação das normas constitucionais é a interpretação desses conceitos. Esses termos são amplos e podem variar conforme o contexto cultural, social e tecnológico. A definição do que constitui uma violação desses direitos nem sempre é clara, o que pode levar a divergências na interpretação judicial. Evolução tecnológica. A rápida evolução tecnológica traz novos desafios para a proteção da privacidade e da honra. Com o advento das redes sociais, aplicativos de mensagens e outras formas de comunicação digital, as fronteiras entre o público e o privado se tornaram mais tênues. A legislação muitas vezes não acompanha a velocidade dessas mudanças, criando lacunas na proteção dos direitos dos indivíduos. Conflito de direitos. Outro desafio significativo é o conflito entre o direito à privacidade e outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito à informação. A ponderação desses direitos é complexa e requer um equilíbrio cuidadoso para garantir que um direito não anule o outro. Decisões judiciais precisam considerar o contexto específico de cada caso para determinar qual direito deve prevalecer. Efetividade da indenização. Embora a Constituição assegure o direito à indenização por danos morais e materiais, decorrentes da violação da privacidade e da honra, a efetividade dessas indenizações nem sempre é garantida. Muitas vezes, o valor das indenizações não compensa adequadamente o dano sofrido pela vítima, e a execução das sentenças pode ser demorada e ineficaz. Questões práticas e conflitos comuns. Exposição nas redes sociais. Um conflito comum é a exposição não autorizada de imagens e informações pessoais nas redes sociais. Mesmo com a legislação existente, é difícil controlar e remover conteúdo, uma vez que ele se torna viral. A responsabilização das plataformas e dos usuários que compartilham esse conteúdo é um desafio constante. Uso comercial de imagens. O uso comercial não autorizado de imagens de pessoas em campanhas publicitárias ou produtos é outra questão prática relevante. As empresas muitas vezes utilizam imagens sem o devido consentimento, o que pode gerar processos por violação dos direitos de imagem. A comprovação do uso indevido e a obtenção de indenizações justas são processos complexos. Difamação e fake news. A difamação e a disseminação de fake news representam desafios significativos para a proteção da honra. Com a facilidade de disseminação de informações falsas na internet, a reputação das pessoas pode ser rapidamente prejudicada. A identificação dos responsáveis e a remoção rápida do conteúdo são difíceis de implementar. Direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, que permite que pessoas solicitem a remoção de informações antigas e irrelevantes sobre elas da internet, é uma questão controversa. Equilibrar esse direito com o direito à informação e à preservação da memória histórica é um desafio que os tribunais enfrentam frequentemente. Em resumo, a aplicação das normas constitucionais relacionadas à privacidade, honra e imagem é um campo dinâmico e complexo.
A constante evolução tecnológica e os conflitos de direitos exigem uma abordagem cuidadosa e adaptável por parte dos legisladores e do judiciário para garantir a proteção efetiva desses direitos fundamentais. Perguntas e respostas. Vamos reforçar o conteúdo com uma série de perguntas e respostas que ajudarão a fixar os principais pontos discutidos sobre os conceitos em foco. Estas perguntas foram elaboradas para preparar você para concursos públicos, incluindo questões objetivas e discursivas. Quais são os direitos assegurados pelo artigo 5º, que são foco de nosso estudo? O artigo 5º, em seu inciso 10, assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que a Constituição Federal estabelece sobre a liberdade de comunicação? O artigo 220, em seu parágrafo 1º, estabelece que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto na própria Constituição. Quais são as responsabilidades da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em relação à fiscalização da privacidade nas comunicações? Os entes têm a responsabilidade de fiscalizar a privacidade nas comunicações e assegurar o sigilo de suas fontes. Como a doutrina jurídica define o direito à intimidade? Define como direito de uma pessoa manter resguardada a sua vida pessoal e seus segredos, livres de interferências e divulgações indesejadas. Quais são os limites do direito à liberdade de expressão em relação à proteção da honra e da imagem? O direito à liberdade de expressão encontra limites quando confrontado com o direito à proteção da honra e da imagem. A manifestação do pensamento não pode violar esses direitos fundamentais, sob pena de responsabilização civil e penal. Quais são as principais jurisprudências do STF sobre a inviolabilidade da honra e da imagem? O STF possui diversas decisões que reforçam a proteção à honra e à imagem, como em casos de difamação e uso indevido da imagem, garantindo indenizações às vítimas por danos morais e materiais. Qual é a importância da indenização por danos morais em casos de violação da intimidade? A indenização por danos morais é fundamental para reparar o sofrimento causado pela violação da intimidade, proporcionando uma compensação financeira à vítima e desestimulando futuras violações. Como a jurisprudência tem interpretado o conflito entre o direito à privacidade e o direito à informação? A jurisprudência tem buscado um equilíbrio entre o direito à privacidade e o direito à informação, ponderando caso a caso para garantir que nenhum dos direitos seja exercido de forma abusiva. Em que casos a divulgação de informações pessoais pode ser considerada legítima? A divulgação de informações pessoais pode ser considerada legítima quando há interesse público relevante, desde que seja feita de forma respeitosa e proporcional, sem expor a pessoa ao ridículo ou ao sofrimento desnecessário. Quais são os desafios na aplicação das normas constitucionais relacionadas à proteção da privacidade e da honra? Os principais desafios incluem a interpretação das normas em um contexto de rápida evolução tecnológica e a necessidade de equilibrar a proteção da privacidade com outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito à informação. O que caracteriza uma violação ao direito à imagem? A violação ao direito à imagem ocorre quando a imagem de uma pessoa é utilizada sem seu consentimento, de forma a causar-lhe prejuízos ou constrangimentos. Como os tribunais têm tratado a questão do direito à privacidade no ambiente digital? Os tribunais têm reconhecido a necessidade de proteção à privacidade no ambiente digital, impondo responsabilidades às plataformas online e garantindo o direito ao esquecimento em determinadas circunstâncias. Qual é o papel da mídia na preservação da honra e imagem das pessoas? A mídia tem o dever de respeitar a honra e a imagem das pessoas em suas reportagens e divulgações, evitando a publicação de informações que possam causar danos irreparáveis ou desnecessários. Quais são as possíveis sanções para quem viola os direitos de intimidade, vida privada, honra e imagem? As sanções podem incluir indenizações por danos materiais e morais, retratações públicas e, em casos mais graves,
Responsabilização penal. O que significa o direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento é o direito de uma pessoa de não ser lembrada por fatos que ocorreram no passado e que não têm relevância pública atual, protegendo sua honra e imagem. Agora vamos sugerir alguns temas relacionados ao foco de nosso estudo para que você desenvolva ideias que poderão ser aproveitadas em eventuais questões discursivas. Primeiro tema: a ponderação entre liberdade de expressão e direito à privacidade. Discutir os desafios e critérios para equilibrar o direito à liberdade de expressão com a proteção da privacidade e da honra, em casos de conflito. Segundo tema: a evolução da jurisprudência do STF sobre o direito à imagem. Analisar como o Supremo Tribunal Federal tem interpretado e aplicado o direito à imagem, destacando decisões importantes e seus impactos. Terceiro tema: o direito à intimidade no contexto das redes sociais. Explorar as implicações do uso de redes sociais na proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, considerando a legislação atual e propostas de melhorias. Se vocês tiverem interesse em discutir esses temas de forma mais aprofundada, e até solicitar sugestões de dissertações sobre eles, nos informem nos comentários. Vamos recapitular os principais pontos que discutimos ao longo deste vídeo sobre a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem no direito constitucional. Iniciamos explorando os dispositivos constitucionais que garantem esses direitos, como o artigo 5º, inciso 10, que assegura a proteção à privacidade, honra e imagem, e o artigo 220, parágrafo 1º, que trata da liberdade de comunicação e seus limites. Em seguida, mergulhamos na doutrina, definindo os conceitos de intimidade, vida privada, honra e imagem, e discutimos como esses direitos são fundamentais para a dignidade humana. Analisamos também a ponderação entre a privacidade e outros direitos, como a liberdade de expressão. Abordamos a jurisprudência, destacando casos relevantes e decisões do Supremo Tribunal Federal e de tribunais inferiores, que ilustram a aplicação desses princípios constitucionais. Esses exemplos práticos ajudam a entender como a teoria é aplicada na prática. Discutimos os desafios na aplicação dessas normas, incluindo a interpretação da lei, a evolução tecnológica e os conflitos entre direitos fundamentais. Reconhecemos que proteger a privacidade e a honra em um mundo digitalizado é uma tarefa complexa, mas essencial. Finalizamos com uma série de perguntas e respostas para fixar o conteúdo e ajudar na preparação para concursos públicos. Essas questões foram elaboradas para reforçar o aprendizado e garantir que você esteja bem preparado para as provas. A compreensão desse tema é crucial para quem está se preparando para concursos públicos, pois são questões recorrentes em provas de direito constitucional. Além disso, conhecer esses direitos é fundamental para o exercício consciente da cidadania e a proteção da dignidade humana. Deixe suas dúvidas e comentários abaixo. Queremos ouvir o que você achou do vídeo e quais tópicos você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós. E tem mais! Preparamos 20 flashcards sobre o tema deste vídeo para ajudar nos seus estudos. Eles estão disponíveis na descrição do vídeo. Aproveite esse material extra para reforçar seu aprendizado e revisar os pontos mais importantes.